Amados, mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor e agora vamos para a terceira parte do nosso curso de grego básico, salientando aqui algumas palavras importantes para a nossa análise da língua grega. Vamos trazer as palavras, vamos trazer uma rápida explicação sobre elas e vamos reforçar a questão da grafia, da pronúncia. Vamos aproveitar essa oportunidade. Como dissemos desde o início, nosso foco é prático, tá certo? Se você quiser se aprofundar, aconselho fortemente que você adquira uma gramática para poder melhorar, né, o seu conhecimento da língua, tá bom? Nós vamos da gramática, já temos falado na segunda aula sobre substantivos, tá certo? Mas o foco é prática, a gente pegar o texto, conseguir ler e conseguir entender o que está ali, ok? Então eu vou salientar aqui algumas palavras. Não são todas as palavras, é impossível a gente pegar e dar cada palavra. Isso já está pronto lá no Bible Hub, como já falamos aqui em outras ocasiões, tá bom? E a nossa intenção é apenas ressaltar uma ou outra palavra interessante, segundo o nosso ponto de vista. Pode ser que outra pessoa que conheça grego, que vá fazer uma análise dessas palavras, escolha outras palavras totalmente diferentes, tá bom? Então, a nosso juízo, nós vamos escolher aqui algumas palavras. Acho que 6 ou 7 palavras. No meio pode ter mais alguma e você vai aprendendo. Vai anotando, tá bom? No caderninho, anota aí no teu bloco de notas, o que for que você achar interessante, tá bom? Então, o primeiro termo, na verdade são dois termos aqui, né? Polímeros e polítropos. Olha só, pi, né? Ômicron, lambda, y, mem, epsilon, mi, esse eu quero dizer mem, no caso do hebraico, o rho, o ômega e o sigma final, tá bom? Aqui novamente, pi, ômicron, lambda, y, tau, rho, ômicron, pi, ômega e sigma final. Lembrando que o sigma, ao final de uma palavra, tem um formato diferente, tá bom? Então, esses dois termos, de muitas vezes, de muitas maneiras, eles apontam para as diversas revelações ao longo da história, né? São revelações gradativas. Deus, num primeiro momento, ele se utilizou da tradição oral, pai passava para filho, como nós vamos falar aqui um pouquinho mais adiante, e com o tempo Deus ele se utilizou da linguagem escrita através da inspiração plenária, Theopneustos, e as pessoas foram recebendo essa revelação e escrevendo e chegou até nós, tá bom? Tem livros que não chegaram. A carta de Laodiceia, por exemplo, no Novo Testamento, é uma dos livros que se perderam. Sabe Deus por quê? Não adianta a gente especular, tá bom? Então Deus falou aqui, ó, através da natureza, né? A sua própria palavra diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Veja, não há linguagem nem fala, ou seja, não há nenhum processo comunicativo que Deus não se utilize para falar aos seus servos, ao seu povo. Ok? Deus fala de várias maneiras. Deus também fala pela tradição oral, né? Está aqui a ordenança para os filhos de Israel ensinarem aos seus filhos, né? Sentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Então, cada pai tinha a incumbência de ensinar o seu filho, né, a palavra de Deus. E por último, como já falamos, estamos apenas reforçando a palavra escrita, que tem a vantagem de não se perder. A tradição oral ela tem essa desvantagem. Começa entrando em interpretação particular, começa a se perder determinados aspectos importantes, porque há o juízo daquele que fala, começa a ressaltar essa ou aquela nuance e começa a se perder aquilo que de repente seria interessante para o ouvinte. Então a palavra escrita ela tem essa vantagem, ela repete ipsiliteris o que deve ser escrito, né, e falado, e as pessoas memorizam, tá certo? Veja que coisa interessante aqui em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Né? Deus disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Então veja o interesse de Deus em se comunicar com o homem, né? Usando os primeiros ou o primeiro outdoor da história, né? Para que
as pessoas que passando vissem de uma maneira bem clara, bem objetiva, bem direta, Deus falando para o seu povo, tá certo? E por último, eu quero só aqui dar um exemplo dentro da história de Jonas. Jonas chega em Nínive, era uma cidade que falava ugarítico, acadiano, era uma linguagem relativamente diferente do hebraico, e a Bíblia fala que Jonas começou pregando, caminho de 3 dias, a cidade era muito grande, e ele foi entendido, tanto que o rei, ao ouvir aquela mensagem que chegou lá no palácio, ele decreta um jejum, todo mundo de pano de saco, orando, pedindo perdão a Deus para que a cidade não fosse destruída. Como esse processo comunicativo aconteceu, não há detalhes, mas a realidade é que aconteceu. Aliás, o livro de Jonas é um livro muito interessante em termos desses processos comunicativos. Ele já começa dizendo, veio a mim a palavra do Senhor. Na memória fotográfica oriental, é como se o fato estivesse acontecendo naquele exato momento. Mas como veio a palavra do Senhor a Jonas? Nós não sabemos. Não sabemos se foi um sonho, uma visão, se ele ouviu uma voz, mas a verdade é que Deus falou com ele e o utilizou para falar aos ninivitas. E o pior, né, no sentido aqui da oratória, da palavra. Mas o melhor, né, é que o povo ouviu, se arrependeu, creu em Deus, desistiu do mal que prometeu através do profeta Jonas. Ok, gente? A segunda palavra, o termo seguinte é esse termo que está no texto de Hebreus capítulo 1, que é patracim. Sigma, sempre sim, nunca com som de Z, ok? Sempre com som de S, tá bom? Patracim, que é o plural de pater, o patros, ok, gente? Então, Deus falou aos pais. Os judeus, eles tinham uma extrema consideração com as suas lideranças idosas, seus anciãos, eles não podiam ser contestados, né? Ou isso seria feito com muito tato, muito respeito. E os escritores hebreus apelam justamente para essa confiança que eles tinham nos anciãos, né? Para ressaltar o fato de que a revelação ultrapassou os pais em seus ensinos e avançou para uma nova dimensão, que foi a dimensão de Cristo. Tá certo? Então, tudo aquilo que os pais haviam ensinado era importante e é importante. Ninguém despreze o Velho Testamento, apesar de nós enfatizarmos a importância do Novo, mas ninguém despreza o Velho Testamento, mas a revelação através de Cristo ela vem ampliar, né, aquilo que os pais anunciaram e ensinaram. Tá certo? E de forma alguma deve ser desprezado. Tá bom, gente? A próxima palavra, na verdade, é uma expressão. Escatu, ton, remeron. Ok? Escatu, ton, remeran. Lembrando que aqui o espírito é áspero, portanto, pronunciado como H de house, né? O house em inglês. Então, escatu, aqui é um ditongo, ton, remeron. Ok, gente? Últimos dias, né? Fala dos últimos dias, e os discípulos, os judeus, digo, eram pródigos em escatologias. Eles esperavam a redenção de Israel do poder romano, esperavam que houvesse paz, né? Que Israel protagonizasse um reino. Né? Vocês estão bem lembrados que, no caso dos discípulos de Jesus, um pediu para sentar à direita e outro à esquerda. Isso nada mais era do que a sensação, a impressão que Jesus seria rei e eles poderiam ser primeiros ministros, né, ou alguma coisa desse tipo. Então, não é exatamente isso que aconteceu. Primeiro, o Messias não veio como eles esperavam, não era um homem que era um líder político, era um líder religioso, que causava um impacto tremendo, que curou enfermos, que fez milagres e prodígios tremendos, mas não era aquilo que eles esperavam. Eles esperavam também um Messias entre os homens, ungido entre os seus irmãos, mas Jesus não era um Messias humano. Ele nasceu através de um milagre. Né? A Virgem concebeu, estava previsto, eles não atentaram para esse detalhe, mas Jesus contradisse todas as normas, tá certo? E o detalhe mais importante é que nesses últimos dias, Deus não enviou um líder, como Moisés, como Abraão, como Davi,
como Salomão, ele enviou o seu próprio filho. Então, quando ele envia o seu próprio filho, ele anula totalmente qualquer pretensão de alguém substituí-lo nessa missão. Ele é ninguém mais, nada menos do que o Filho de Deus. Tem uma ilustração interessante de um homem que morreu e antes de falecer ele tinha uma grande coleção de quadros e perdeu um filho de uma maneira trágica. E ele deixou aqueles quadros todinhos e prometeu levá-los a leilão, né? Deixou dito que levasse a leilão. E no leilão tinha quadros ali famosos, conforme a ilustração, Manet, Picasso, etc. e tal. Mas quando chegou lá na hora, o jardineiro, alguém que era o serviçal daquele homem, pediu para comprar um quadro chamado O Filho. Era um quadro sem muita expressão que o homem tinha mandado pintar em honra ao seu filho que tinha falecido. E quando o jardineiro quis comprar aquele quadro, todo mundo se espantou. Mas por que ele não quer um Picasso, um Manet, quer o filho? E aquele homem comprou o quadro e o leiloeiro bateu o martelo, ninguém se interessou. E no final de tudo ele disse, olha, está encerrado o leilão. Aí as pessoas começaram a se perguntar, mas como é que pode? A gente está pensando em comprar um Picasso, um Manet e outros grandes ícones da pintura. Ele disse, não, porque tinha aqui uma cláusula no testamento do senhor que faleceu, dizendo que quem levasse o filho levava tudo. É um exemplo, uma ilustração interessante, porque de fato o filho ele suplanta todos aqueles que vieram antes dele. Tá certo? A próxima palavra é um título dado ao filho como o herdeiro, né? Kleronomos. Aqui está flexionado o kleronomon. Dê uma olhada lá nos casos da língua grega para você entender por que ele está aqui flexionado. No sistema de partilha da herança, o primogênito é o prototokos. O versículo 6 vai falar sobre isso. Prototokos. Era o primogênito, é aquele que ficava com a porção dobrada dos bens. Quando o pai dividia os bens, cabia ao primogênito o dobro, da sua herança. Porém, do ponto de vista divino, irmãos, Cristo, ele não é um dos herdeiros, ele é o herdeiro, porque ele é o único filho gerado do próprio pai, como falamos, né? E enfatizamos aqui com Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então é prego batido e ponta virada, como se diz em bom nordestinês. Deus fez com que convergisse para Cristo todas as coisas. Eu agora me lembro daquela passagem de Apocalipse, quando o livro se apresentou selado e ninguém podia abri-lo e nem sequer olhar para ele. João chorou copiosamente até que alguém tocou em João e disse, olha, não chore, porque está aqui o Cordeiro. A história estava em suspenso, a sequência estava interrompida, até que chega o Cordeiro e retoma a sequência da história e a história pode seguir em frente. Tá certo? Na parte final do versículo 3, tem uma expressão interessante sobre o herdeiro. Ele diz assim, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, aquilo que Deus não fez por Cristo, que ele não deu a Cristo para herdar, Cristo conquistou. Conquistou a nossa salvação, perdão, a justificação dos pecados, a redenção. Nós temos a redenção pelo seu sangue. Então, tudo isso Cristo conquistou na cruz. E é por isso que não há outro nome que se imponha diante do nome de Cristo. Não há Maria, não há Pedro, Tiago, João, de forma alguma, porque ele é o herdeiro, ele é o primogênito, ele é aquele que abre e fecha a história e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O próximo termo é esse aí, apaugasma. Apaugasma. Esplendor, brilho, radiância. Apaugasma é aquilo que fere os nossos olhos e que nos impacta, nos chama a atenção. Esse termo, ele ocorre uma única vez, aliás, há muitos termos de Hebreus que ocorrem uma única vez, tá certo? E esse termo ele denota a maneira como a glória de Deus se impunha ao mundo caído. Esse mundo estava perdido como está, condenado à perdição,
e Cristo ele veio manifestar a glória de Deus num mundo perdido, num mundo em caos, né? E essa glória ela se manifestou de várias formas. Primeiro, desnudando o homem em seus pecados. O judeu dizia: eu sou filho, sou herdeiro, tenho direito. O gentio dizia: Deus faça de mim o que quiser. E aí Cristo veio e com a glória de Deus manifestou o recontro da alma, para que ninguém seja achado como inexcusável. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se alguém quiser justificar, Cristo, através da glória de Deus, revela o pecado do homem e o homem é obrigado a reconhecer o seu pecado. Tá certo? Por outro lado, esse refugio da glória de Deus, ele era tão intenso, tão impactante, que não podia ser ignorado. Não podia ser ignorado pelo poder político. Herodes, Pilatos e vários outros governantes foram obrigados a reconhecer a glória do Senhor Jesus. Não podia ser ignorado pela religião dominante, não é? Sacerdotes, judeus, fariseus, escribas, né? Questionaram Jesus de maneira intensiva, mas ele sempre fazia com que a glória de Deus refugisse no meio desses questionamentos, e as pessoas ficavam muitas vezes emudecidas, porque não tinham o que argumentar. Né? Por fim, meus irmãos, entre tantas outras situações, a glória de Deus ela jamais acaba. Né? Nós temos aí na cosmologia as estrelas que brilham e depois elas se tornam uma anã branca, perdem o seu combustível, aí são engolidas por um buraco negro, né? E perdem a sua importância. Mas a glória de Deus ela não morre jamais. Deus não tem mais glória hoje ou teve mais glória antes, de maneira que a sua glória está decaindo. Não, Deus tem glória constante. Né? Cristo ele tem glória constante, ele revela a glória de Deus de uma forma constante. A salvação não é mais fraca hoje e era mais forte para a igreja primitiva que viveu no tempo de Cristo. Pelo contrário, é a mesma coisa, todos têm o mesmo impacto, todos são cheios da mesma presença, são cheios do mesmo Espírito, de maneira que a glória de Cristo hoje é a mesma. Né? E, por fim, meus amados irmãos, aqui para finalizar a análise dessa palavra, da glória de Cristo, da glória de Deus, que decorrem todas as outras glórias. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41, a glória do sol, outra glória da lua, outra glória das estrelas, mas todas essas glórias decorrem da glória de Deus, derivam da glória de Deus. Tá certo? De forma que Cristo é a glória mais elevada, né? O ponto mais elevado. A outra palavra é caráter, né? Não é caráter, é caráter. Né? Esse aqui sim é um K, né? Esse aqui é o ki, é aquela pronúncia arrastada como hijo em espanhol, caráter. É até difícil para a gente pronunciar, uma vez que no português não tem muito esse tipo de pronúncia, esse tipo de fonema. Né? E esse termo, ele fala da exata expressão. Havia, na antiguidade, um selo, né, em pedra, em ferro, que era o padrão. E aquecia-se a cera, queria-se selar uma correspondência, um pergaminho, um papiro, e alguém selava aquele documento com a cera líquida, um selo de ferro que era colocado sobre aquela cera, de maneira que representava, onde chegasse aquela cera aquecida e esfriada, representava o próprio selo. Então você não precisava ver o carimbo, vamos dizer assim, puxando para o nosso, contextualizando aqui com a nossa realidade original. Você, através da imagem impressa naquele selo em cera, você sabia exatamente o que aqui estava no selo original. Tá certo? Então esse selo ele tinha autoridade. Onde quer que fosse apresentado, por exemplo, uma correspondência com aquele selo, todos temiam se fosse uma ameaça, porque sabiam que a pessoa que imprimiu aquele selo, que colocou aquele selo ali, era uma pessoa que detinha autoridade. Não precisava de ninguém referendar aquela autoridade, autoafirmar aquela autoridade, porque as pessoas já sabiam, ao pegar aquele selo é do Império Romano, então já sabia o que era.
é o caso da moeda. Jesus, certa vez, foi interpelado porque os discípulos não pagavam um determinado imposto. E foram interpelados sobre a autoridade de César. Havia um contexto, né, uma moldura ali naquele cenário. E Jesus pegou uma moeda e disse, olha, de quem é essa efígie, essa inscrição? Aí usou um outro termo grego, eikon, né? Não foi esse termo, porque ele é único no Novo Testamento, inclusive no livro de Hebreus e no Novo Testamento. E aí, mas tinha a mesma conotação. E quando alguém pegou aquela moeda, disse para Jesus, essa efígie aqui é de César. César não estava apenas representado naquela moeda, estava representada ali a sua autoridade, ele validava aquele dinheiro. Entendeu a grande questão? Ele validava aquele dinheiro. Quando você pegava aquela moeda, ela tinha valor, não é pelo seu peso em ouro apenas, não é pelo seu peso em prata apenas, ou em cobre, ou em qualquer outro metal. Era porque ela foi cunhada, né, por um sistema, um banco central primitivo, que imprimiu aquela moeda com o selo de César. E se ela tinha o selo de César, ela tinha a autoridade do próprio imperador. Não é? É importante a gente pensar nesses termos. Então, essa palavra, ela significa que Cristo é a exata expressão de Deus. Deus nunca foi visto por homem algum, e agora Cristo revelou Deus aos homens. João, ele expressou muito bem lá na sua primeira carta, quando ele diz, as nossas mãos tocaram, os nossos olhos viram. João foi impactado pela presença de Cristo, e certamente também por Deus em Cristo. Disse que um certo homem foi visitar o Sudar Singh, que era um missionário na Índia. Esse homem, ele é conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. E aquela pessoa chegou na casa daquele missionário, bateu na porta e a criada foi atender. E atendeu, disse, pois não, olha, eu queria falar com o missionário, muito bem. E gritou lá da porta, missionário, tem alguém querendo falar com o senhor? Ele disse, quem é? Aí ele disse, eu sei que essa pessoa parece com Cristo. Que nós possamos ter o caráter de Cristo em nós. Tá certo? Essa outro significado aqui desta palavra é que ele é também a expressão exata, a expressão de Deus no sentido da sua natureza, mas também a expressão exata. Ele revelou-se de uma forma plena, total, eficiente e única. Não há ninguém que possa substituir essa expressão de Deus em Cristo. Tá certo? Ainda que nós tentemos, ser imitadores de Cristo, como eu falei anteriormente, nesse exemplo do missionário da Singh, mas ainda é uma pálida expressão de Deus. Tá certo? E por último, que a sua encarnação não prescinde de sua divindade. Isso aqui é muito importante. Cristo era a expressão exata de Deus sendo homem. Como ele apareceu na terra como homem, mesmo assim ele tinha a revelação da glória divina. Isso implica dizer, reafirmar, um preceito caro, da palavra de Deus. Cristo era 100% homem e também 100% Deus. Como essas duas naturezas conviviam, deve ser objeto de estudo e análise e até de controvérsia. Pode ser de controvérsia. Mas a realidade é essa. Tá certo? Como homem ele cansou, como homem ele teve fome, como homem ele padeceu dores na cruz. Ninguém pode imaginar que os pregos que furaram a sua mão não imprimiram dores ao corpo de Cristo, pelo contrário, mas ao mesmo tempo subsistia nele a sua divindade, de maneira que quando ele chega para conversar com Natanael não disse nada, ele já sabia tudo que deveria revelar a Natanael, a Zaqueu, os prodígios e maravilhas que ele operou, curando, por exemplo, o filho ressuscitando, o filho da viúva de Naim. Só Deus poderia fazer aquilo através de Cristo. Tá certo? Então ele era 100% homem e 100% Deus, sendo a exata expressão da divindade na terra. Nós temos aqui um outro termo, diaforoteron, ok? Feito tanto mais excelente do que os anjos, é uma expressão de comparação. Eu estou comparando uma coisa ínfima, sem expressão, com uma coisa de extrema glória, poder e majestade. Tá certo? Então, Cristo, ele em si mesmo é mais excelente que os anjos
e herdou um nome mais excelente do que eles, né? Porque eles são todos criaturas, todos dependentes dessa glória de que falávamos, né? Dependentes da vida de Deus. Cristo não, Cristo ele é o herdeiro, ele é o filho, tá certo? E aí o negócio muda de figura, porque ele não depende, ele não é uma criatura no sentido de que foi criado em dependência, né? Ele foi criado em glória, em natureza, ele é partícipe da natureza de Deus, é totalmente diferente. Então essa expressão também sepulta o mito dos testemunhos de Jeová, que diz que Cristo é um anjo, né? Cristo não é um anjo, não é um angelos. Aí está outro termo para você relembrar, já falamos sobre isso. E por que angelos e não agelos? Porque um gama antes de outro gama, né, o primeiro gama se pronuncia como ni. Então, angelos, um gama antes de outro gama, antes de um kappa, de um ki, então ele se pronuncia como angelos. Ok, gente? Então, desculpa, pronuncia como ni. Primeiro, esse gama, né, que vem antes do ki, do kappa e de outro gama, ele vai ser pronunciado como um ni, tá bom? Então aqui não é agelos, é angelos, ok, gente? Cristo não é um anjo iluminado e elevado. Ele não foi melhorando como querem os espíritas, ele não foi se aprimorando, é o espírito elevado, não tem nada a ver, né? Os judeus, eles também pensavam assim, né? Eles olhavam para a expressão anjo do Senhor e diziam, pronto, esse é um anjo especial, um anjo que priva da intimidade com Deus. Não, de forma alguma, tá certo? Cristo é o maior justamente porque todos os anjos de Deus o adoram, como diz o texto. Aí, ó, eles se prostram, proskinessatossan, eles se prostram diante de Cristo. Aliás, não é só os anjos, né? A Bíblia fala dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, né? Toda a ordem de castas espirituais que existirem lá no céu, se nós pudéssemos denominar assim, se dobram e se prostram a Cristo. O adoram, o reverenciam e dão a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quando o Cordeiro abre o livro, todo o joelho se dobra e gritam, exaltam, dizendo, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder, porque foi morto e conquistou para Deus homem de toda tribo, raça, povo e nação. Só o Filho tem esse direito. Por isso ele não é um anjo. Ele pode ser até o anjo do Senhor, né, no contexto, nos determinados contextos em que aparece, mas ele não é o anjo no sentido de ser um ser criado entre outros, né? Ele é único, tá certo? Barclay ainda nos informa sobre as crenças judaicas que atribuíam poder aos anjos, como intermediários, como mediadores, tá certo? E o autor aos Hebreus mostra que os anjos não podiam resolver o problema do pecado, eles eram meros mensageiros enviados para guiar e ajudar os santos, defendê-los, guardá-los do mal, do maligno, mas eles não podiam fazer mais do que isso, eles não podiam perdoar pecados, por exemplo, eles não podiam se oferecer. Qual dos anjos chegou na presença de Deus e disse, eu morro por ele, por ela, por Daladier, pelo ouvinte aqui que me ouve? Não, nenhum anjo teve essa característica, tá bom? Somente Cristo morreu por nós, tá certo, meus amados irmãos? Então, não se engane. Então, queremos, assim, finalizar a análise dessas palavras, diaphoroteron, voltar aqui, caráter, apaugasma, cleronomon, escatuton heberon, patracim, pater, patros. Ok, gente? E polímeros, politropos. Amém. Deus te abençoe e vamos para o 4, na próxima semana. Tá bom? Continue aí conosco, divulgue, participe, comente. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.